Olá, irmãos, tudo bem com vocês aí? Então, hoje nós vamos estudar a nossa última aula, então, desse nosso curso de Fenomenologia da Batalha Espiritual. E nós hoje vamos falar sobre dois pontos que são extremamente importantes para nós pensarmos a batalha espiritual na vida do cristão. Vou colocar aí o slide para vocês. Nós vamos falar sobre os princípios para a batalha espiritual. Quais são os princípios para nós podermos falar que nós estamos vivendo de maneira correta a batalha espiritual? Os princípios para nós termos discernimento de espírito. Se nós podemos ter um discernimento de espírito para dizer se ali há uma manifestação maligna ou uma manifestação de Deus. E então existem alguns princípios que não podem ser deixados de lado. Eu quero que você que está aí acompanhando esse curso, confira esses textos que nós vamos ler aí na sua Bíblia. Primeiro nós vamos ler em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1 e 2. E com esse texto nós entramos nos princípios para o discernimento espiritual. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve essa carta de uma maneira didática. Ele tem uma intenção de realmente criar um curso à distância, na nossa linguagem de hoje, criar um curso à distância para os irmãos da igreja de Roma. E então ele cria todo um didatismo para que os irmãos dali de Roma pudessem ler o que ele escreveu e encontrar respostas para as lutas que eles enfrentam no dia a dia. Isso é uma batalha, a batalha que eles enfrentam no dia a dia, a vida na vida diária, a vida em casa, na família, nos seus afazeres, dos trabalhos. Tudo isso eles enfrentavam no dia a dia. São problemas que de alguma maneira nós também enfrentamos nos nossos dias. Claro que o contexto de cada época tem os seus desafios, porém ainda assim existem aqueles pontos convergentes. Eles trabalhavam, eles precisavam comer, beber, vestir, eles tinham os familiares. São pontos que nós temos hoje também. E tudo isso se manifestava a batalha diária. E como é que nós podemos falar em um discernimento espiritual no meio de tudo isso? Uma coisa que acontece muito, e nós já falamos um pouco sobre isso, é essa ideia que muitos têm de tentar separar o sacro do profano, e tenta separar o espiritual do secular, tenta dizer que essas esferas andam separadamente, enquanto que na realidade, quando nós estudamos as escrituras, nós vemos que não existe essa separação. O que existe é que nós estamos nesse mundo e nós vivemos como seres que servem a Deus, e nós servimos a Deus nesse mundo, em qualquer esfera do dia a dia, em qualquer área do dia a dia, e nós vivemos como cristãos, não podemos separar isso. E como é que nós vivemos então no dia a dia essa vida cristã se não há discernimento espiritual? Então Paulo escreve aqui aos Romanos no capítulo 12 que esses irmãos precisavam
não poderiam se acomodar ou se amoldar, ou não poderiam imitar o comportamento, o modo de vida das pessoas que não eram cristãs. Isto é, existe um modo de vida que o cristão precisa tomar. E por isso que ele diz no versículo 12: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Então, quem transforma o comportamento, o modo de viver do cristão é o próprio Deus. Não é o pastor, não é os costumes da igreja local, não é o costume da nação. Quem transforma o modo de vida do cristão é Deus. E como Deus transforma esse modo de vida, ele também gera a mudança. E por meio de uma mudança no modo de pensar. Então Deus gera também esse modo de pensar diferenciado, que é a partir, no caso aí, das Escrituras. E esse modo de pensar diferenciado é o que nos leva a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que ele diz, olha, a fim de que experimentem. É um experimento, uma experienciação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós falamos em discernimento espiritual, nós estamos falando de entender o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. É isso que nós estamos falando quando se trata de discernir ou de ter discernimento espiritual. O que agrada e o que não agrada a Deus. E quando nós falamos disso, nós precisamos olhar na vida cristã o âmbito da nossa vida diária e também o âmbito do meio em que nós vivemos como cristãos. Um desses principais âmbitos é a igreja. E aí nós podemos falar sim de instituição, a igreja institucional. Lembrando que a igreja institucional ela não sobressai a igreja do Senhor que habita sobre toda essa terra. Então, quando nós falamos da igreja institucional, é a nossa igreja local. E aí nós precisamos ter um discernimento, inclusive, dessa igreja local. Será que essa igreja local vive a vontade de Deus? Será que essa igreja local ela é uma igreja que se amolda com um comportamento que não agrada a Deus? Ou ela consegue ter ela consegue viver essa mudança de mente do cristão, e essa igreja local, essa igreja institucional, ela também se resume então num âmbito de vida cristã. Então nós precisamos pensar nisso. E para pensar isso, eu coloquei aí alguns pontos que inclusive são baseados no livro do Caio Fábio, que é sobre batalha espiritual. Eu compartilhei com vocês lá no grupo do WhatsApp. E existem alguns pontos que precisam ser observados. Primeiro, quando nós falamos desse âmbito espiritual, desse âmbito de viver a vontade de Deus e discernir e ter discernimento espiritual daquilo que agrada a Deus, nós precisamos perguntar sobre nós, sobre a igreja na qual nós congregamos, a instituição na qual nós somos membros. Nós precisamos questionar isso. A quem é dada a glória? Então, a quem é dada a glória nesse âmbito? A glória é dada a Deus, ela é dada a homens, e nós precisamos ser sinceros. É interessante que alguém que não tem um discernimento espiritual baseado na vida cristã não entende isso. Então, quem vai ter um discernimento espiritual de descobrir se a igreja, se vive uma vida cristã ou se não vive, é só quem é realmente transformado pelo sangue de Cristo. Esse discernimento espiritual só é possível ao cristão. E quando nós falamos então de a quem é dada toda a glória, é uma resposta que só é possível ser sincera por parte daqueles que vivem essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus também. Então, quando nós falamos de discernimento espiritual, ele só é possível para quem vive o Evangelho. E quando nós falamos então de questionar se
o meio no qual nós estamos, se as instituições a qual nós servimos ou pelas quais nós servimos, a nossa própria vida, a quem é dada a glória? Será que os elogios, os louvores, os meios de subsistência são todos tendo em vista a vontade humana, tendo em vista a agradar homens, tendo em vista a satisfazer os interesses de indivíduos e não a vontade de Deus? O que é feito com tudo aquilo que acontece ali? Os nossos cultos, as nossas reuniões, elas têm um teor cristocêntrico, bibliocêntrico, que é baseado na pura palavra de Deus e envolve um louvor a Cristo, um louvor a Deus, uma busca pelo Espírito Santo, uma entrega a Deus, à vontade de Deus, sem intenção de querer satisfazer a si próprio. Então, será que quando nós falamos a quem está sendo dada a glória na nossa vida, na nossa denominação, no meio no qual nós vivemos, será que nós estamos realmente enxergando que a glória está sendo dada a Deus? Por exemplo, meios de dar glória ao homem é quando a igreja coloca lá na fachada, na sua fachada, uma foto do seu líder maior ou dos seus líderes maiores. Quando se fala na instituição, ao invés de se pensar em Deus, se pensa antes numa liderança. Quando se fala em algum lugar no qual o indivíduo pode ser colocado para servir a Deus, o indivíduo vem antes de Deus. Então, aí, aquela instituição A ou B, o nome nela que se entende como sendo o que está em evidência é o nome do indivíduo tal. É isso. Então, é preciso que nós tenhamos discernimento espiritual para nós entendermos a quem está sendo dada a glória. O nosso culto, será que nós falamos muito mais em dinheiro? A glória está sendo dada a quem? Ao dinheiro. Se fala a palavra dinheiro centenas de vezes e às vezes todas as vezes que se falou o nome de Jesus, se falou atrelado ao dinheiro. Então, a que é dada a glória? Será que a glória não está sendo dada ao dinheiro? Será que não se fala muito mais em construção do local, do templo, do meio onde se congrega, do que em Deus? Mas é época de construção, então vamos falar mais sobre isso. Então, isso é preciso ser questionado, e só quem tem um discernimento espiritual entende que isso está atrelado à batalha espiritual também. Então, a quem é dada a glória? O discernimento espiritual para entender a quem é dada a glória é necessário, porque se nós não temos esse discernimento, nós estamos dando glória a qualquer outro indivíduo ou qualquer outra coisa que não seja Deus. E Deus pode ficar em segundo plano. Então é necessário que nós tenhamos compreensão disso aí, se realmente nós estamos vivendo uma vida que dá glória a Deus ou uma vida que tira a glória de Deus e entrega outra coisa. Então, princípios para discernimento espiritual, o primeiro é, nós precisamos entender a quem é dada a glória. Não é possível nós termos discernimento espiritual se nós não tivermos esse discernimento espiritual na nossa vida diária. Quem está sendo dada a glória? Quem está sendo dada a glória? Por isso que Paulo, quando ele fala ali aos romanos que eles precisam de ter uma mente diferente, uma mente renovada, uma mudança de mente, eles não podem se amoldar ao comportamento daquele povo que vivia ali na época deles. É exatamente por isso. Era uma maneira de discernir o que está acontecendo no contexto de vida. É necessário que nós desenvolvamos a capacidade de entender para quem a glória está sendo dada. Um segundo princípio, então, uma segunda maneira de nós entendermos
desenvolvermos um discernimento espiritual é: a palavra está sendo o centro? Será que a palavra de Deus é o centro? Aí nós falamos de bibliocentria ou bibliocentrismo. É importante nós entendermos aqui uma diferença entre bibliolatria e bibliocentrismo. O que é a bibliolatria? A bibliolatria enxerga a Bíblia como sendo um Deus. Então tudo que está na Bíblia, cada letra, cada pedacinho ali tem uma capacidade divina, recebeu um poder divino e precisa ser respeitado no sentido de seguir cada detalhe do jeito que está ali. Não pode mudar nada. O que é o bibliocentrismo? É entender que a palavra de Deus está ali, mas a Bíblia ela foi feita por seres humanos, trazendo história de seres humanos, e que o que tem ali para nós é aquilo que pode formar a doutrina de vida, o meio de vida do cristão. Então, nós precisamos procurar entender e não apenas jogar a Bíblia, os textos, como se tudo do jeito que está ali, sem entender nada, precisasse ser praticado. Vou dar um exemplo para isso não ficar confuso. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele diz lá que a igreja de Corinto deveria usar o véu porque fazia parte do contexto de vida dos irmãos de Corinto. E ele diz que as mulheres que não usavam o véu, isso trazia algum tipo de desonra a elas. O véu, quando elas usassem o véu, se elas não usassem o véu, isso traria desonra. Por quê? Porque isso tinha a ver com o contexto. Tanto que no final do próprio capítulo do qual ele fala sobre o uso do véu, ele coloca lá que as igrejas de Deus não tinham esse costume. Então as demais igrejas não tinham o costume de usar o véu. Mas a igreja de Corinto era algo que envolvia o modo de vida do povo que servia a Deus no meio da sociedade. Então tinha algo a ver com a realidade do povo ali, e eles precisavam se utilizar desse artefato, desse artifício, para poder viver de maneira que não trouxesse mal-estar na cultura na qual eles viviam ali. Bom, então, nos dias de hoje, o que a gente faz? Se a gente pegar o que Paulo colocou ali e trazer para o dia de hoje, olhando a Bíblia como bibliolatria, a gente pegaria e dizia: tem que usar véu e pronto. E é de fato assim, porque Paulo fala para a igreja de Corinto usar véu. Então, olhando para o dia de hoje, a gente faria isso. Se nós pegarmos o texto, entender o texto, entendendo a carga contextual que isso trazia para a época de Paulo, e olhando o texto que fala que as demais igrejas da época não utilizavam o véu, nós vamos falar: bom, então o véu não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje. Era próprio da realidade da igreja de Corinto. Isso aí é colocar a Bíblia no centro. Entende que a palavra de Deus, ela tem algo a dizer para nós sobre o modo de viver como cristão. Porém, ela não pode ser jogada de qualquer maneira e trazer tudo ali como se cada pedacinho fosse o próprio Deus que existisse ali. Então a Bíblia não é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus que foi sendo construída durante vários séculos. E cerca de 1.700 anos sendo construída. E depois que ela é toda formada, ela traz uma carga cultural, traz uma carga literária própria de cada época que ela foi escrita. E nós precisamos entender como é que a Bíblia ela precisa ser aplicada à nossa vida hoje. Então, para nós termos discernimento espiritual, um princípio para o desenvolvimento do discernimento espiritual é ter a Bíblia como centro, ter a palavra como centro da sua vida. A sua igreja local precisa ter a palavra como centro. Se a Bíblia não está sendo pregada, se outras coisas estão sendo mais faladas, se filosofias, se coaching, se
teologia da prosperidade, ou até mesmo outros estudiosos da Bíblia estão sendo mais falados do que a própria Bíblia, a Bíblia não está sendo o centro. Se a Bíblia está sendo apenas declamada ou apenas jogada sem explicação, a Bíblia não está sendo o centro. A Bíblia está sendo idolatrada. Se usa-se textos para justificar várias coisas, por exemplo, se usa texto para justificar que a igreja faz isso, que fulano faz isso ou aquilo, a Bíblia não está sendo o centro. A Bíblia não veio para justificar nada. Quem justifica o cristão é o sangue de Cristo, não é a Bíblia. A Bíblia veio para nos dar direção de como viver a vontade de Deus. É para isso que a Bíblia, Deus quis que a Bíblia existisse. Quem nos justifica é o sangue de Cristo. A Bíblia não justifica nada. Mas se usa a Bíblia como meio para justificar comportamentos, sejam eles certos ou errados, a Bíblia não está sendo o centro. A palavra não está sendo o centro. O que está acontecendo é uma bibliolatria e não a palavra como centro da aprendizagem, da educação, da vida cristã. E não é possível ter discernimento espiritual sem conhecimento das Escrituras. Paulo fala aí aos Romanos, como nós lemos, Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala sobre eles terem uma mudança de mente, uma transformação de mente que é dada por Deus. Em uma outra versão diz: transformai-os pela renovação da vossa mente. A palavra, ela age junto com a ação do Espírito para que essa renovação da mente aconteça. Então, não é possível que nós tenhamos um discernimento espiritual sem um desenvolvimento e uma compreensão na própria Escritura, na palavra de Deus. Não é possível. O terceiro princípio para nós falarmos sobre o discernimento espiritual precisa existir equilíbrio. E aí é uma pergunta que nós precisamos fazer. Há equilíbrio na instituição na qual nós estamos? A minha vida, ela tem sido uma vida equilibrada? Por exemplo, uma questão que é extremamente tabu ou é muito mal colocada em muitos locais é sobre a questão sexual. Então, tem instituições que dizem que para o marido e a esposa terem relações sexuais precisa colocar um lençol e só pode ter um buraco ali no local onde eles vão manter as suas relações, e a partir disso um não pode ver e nem ter um contato direto com o corpo um do outro. Então se coloca o sexo, a relação sexual, marido e mulher, no mesmo patamar de um adultério ou de qualquer outra relação sexual pecaminosa. Então não há um equilíbrio. Então nós precisamos questionar, existe equilíbrio entre a vida diária e o conhecimento que nós desenvolvemos sobre a palavra de Deus? O discernimento espiritual precisa de equilíbrio. Uma pessoa que vê demônio em tudo, ela perde o senso de compreensão das coisas de Deus. Uma pessoa que vê Deus em tudo, isso é Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro, Deus deixou acontecer isso, Deus deixou acontecer aquilo, tudo é Deus. Deus deixa de ser, de fato, o centro da vida dessa pessoa e passa a ser um fazedor de tudo. Nada mais, eu pequei porque Deus permitiu. Eu pequei, Deus, até o pecado dela é de Deus. Enquanto que na realidade precisa haver um equilíbrio. Não é possível ter discernimento espiritual sem equilíbrio. E é isso que nós vemos aí, olha só. Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então,
a nossa vida tem que estar entregue a Deus. E aí ele diz, não imitem os comportamentos. Quer dizer, Paulo primeiro fala de que a vida tem que estar entregue, mas depois ele mostra que nós continuamos vivendo no meio de outras pessoas. Nós continuamos vivendo no meio de pessoas que não são cristãs, de pessoas às vezes boas, de pessoas más. E nós continuamos existindo nesse mundo ainda. E é por isso que o equilíbrio precisa ser desenvolvido. O nosso corpo tem que ser entregue a Deus como sacrifício que agrada a Deus. E nós precisamos entender que mesmo esse corpo sendo entregue como sacrifício, ele continua existindo nesse mundo, vivendo. Então nós continuamos desfrutando desse mundo, e o que pede Paulo aqui para nós observarmos de maneira discernível é que a gente precisa ver em que a gente está usando o nosso corpo, se nós estamos usando naquilo que agrada ou desagrada a Deus. E é por isso que o discernimento não é possível sem equilíbrio. Se eu vejo Deus como o feitor de tudo, eu vou permitir que os meus próprios pecados às vezes tomem uma proporção que Deus não tem nada a ver com ela. Eu vou dizer, olha, foi porque Deus quis. Pronto. Então eu vou pecar à vontade e deixar Deus agir. Porque é Ele que faz, eu não consigo fazer nada. Enquanto nós vemos aí no Romanos 12, 1 e 2, Paulo falando que nós temos que tomar uma posição. Então o pecado, contra o pecado, a gente tem que tomar uma posição também. Entregar o corpo a Deus como sacrifício vivo. Ter uma mudança de mente para a gente não copiar ou não imitar o comportamento daqueles que não servem a Deus. Então isso depende da gente. Se tudo que acontece é demônio, se tudo que acontece é do diabo nesse mundo, se eu começo a deixar de lado os alimentos, isso aconteceu muito, ainda acontece até hoje. Não pode comer doce, não pode comer pipoca, não pode comer não sei o que, não pode comer gordura, porque alimento A ou B não agrada a Deus. Então a Bíblia não fala nada sobre isso, e muitas vezes as pessoas começam a pegar e colocar alimentos como se eles fossem causadores de uma vida que não agrada e não satisfaz a Deus. E nisso tudo gera um desequilíbrio. A pessoa não está desenvolvendo discernimento espiritual. 4. O quarto princípio para falarmos sobre o desenvolvimento do discernimento espiritual. A consciência cristã. Então isso precisa ser questionado aí. Se há uma consciência daquilo que é cristão. O que é consciência cristã? Consciência cristã, pelo que nós vimos aqui em Romanos capítulo 12, é ter uma mente renovada que pense naquilo que agrada a Deus. E quando nós falamos sobre a cristandade, quando nós falamos sobre a cristandade ou o movimento cristão, nós precisamos entender que a consciência cristã não é aí o que foi sendo desenvolvido durante toda a história da igreja. Não é isso que é a consciência cristã. Consciência cristã é aquilo que as Escrituras, através do mover do Espírito em nós, nos mostra que é o viver de maneira que agrada a Deus. Então, a consciência cristã não é o que a tradição trouxe. Claro, existe a tradição cristã que nos ensina. Não podemos negar isso. Porém, não é tudo aquilo que foi trazido na história da igreja. Não é isso que desenvolve a consciência cristã. O que desenvolve a consciência cristã é a palavra e o Espírito Santo. E quando nós falamos de consciência cristã, é perguntar se a denominação na qual nós servimos, a instituição, que seja ela uma ONG, na qual nós servimos ou pela qual nós servimos, se essa instituição ela
mostra um molde voltado para uma compreensão das Escrituras, daquilo que agrada e satisfaz a vontade de Deus. Ou se os moldes que essa instituição, essa ONG, seja lá o que for, ou nós mesmos temos traçado para a nossa vida, tem interesses muito mais voltados para satisfazer a nós mesmos ou a terceiros que não seja Deus. Por exemplo, uma instituição, uma ONG, dá um exemplo de uma ONG, que abriu uma ONG de uma igreja aí, começou a funcionar, e ao invés de buscar meios para satisfazer a necessidade da comunidade, essa necessidade de várias pessoas, essa ONG serve apenas para empregar funcionários evangélicos. Então, a ONG surgiu e tem ali 20, 30, 40 funcionários evangélicos, cada um com uma posição, ganhando o seu salário ali, ganhando algum salário. E essa ONG não faz nada pela comunidade. Então, o que é a consciência dessa ONG? Uma consciência voltada para satisfazer interesses de uma instituição evangélica. Não tinha a intenção de servir ao próximo. A intenção era servir interesses pessoais ou interesses do público que está ali naquela igreja. Vem para a nossa igreja que a gente consegue um trabalho para você lá na instituição, na nossa ONG. E usa isso como artifício. Seu filho está precisando de um emprego? Vem para a nossa denominação que nós vamos pegar você e colocar na ONG. Vamos pegar seu filho e colocar na ONG. Então, a ONG não sobrevive por meio de uma consciência cristã que foi desenvolvida a partir da cruz, da Bíblia, mas ela existe com segundas intenções que não são cristãs. Então a gente precisa questionar se existe uma consciência cristã por trás daquilo que nós estamos fazendo, vivendo, convivendo, por trás do contexto no qual nós existimos. Existe uma consciência cristã? O que traduz o pensamento da minha denominação? Será que está sendo trazido um pensamento muito mais voltado para os interesses do pastor? Será que está servindo a instituição, a denominação está servindo apenas para desenvolver pessoas que se gabam de ter muitos cursos, de ter estudado nisso ou naquilo? Será que eu escolhi o ministério por consciência cristã, ou escolhi o ministério porque eu não sabia fazer mais nada e aí eu fui servir entre aspas, naquilo ali que eu chamo de ministério? Então, é preciso desenvolver uma consciência cristã e questionarmos a consciência cristã nisso que está sendo feito. E é por isso que, para nós falarmos sobre esse princípio do discernimento espiritual, para que esse princípio do discernimento espiritual exista em nós, é necessária essa consciência cristã. Será que eu estou tendo consciência cristã? A existência para fora de si é o quinto ponto. O que é existência para fora de si? Será que eu me tornei o centro? Eu preciso questionar isso diariamente. Será que a minha oração tem sido: Deus faz isso por mim, Deus faz aquilo outro, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo? Será que a minha oração tem se tornado interesseira ao ponto de eu não conseguir enxergar mais o necessitado, o outro, o meu semelhante? Será que eu tenho deixado de enxergar que a igreja é o nós e não o eu? Será que eu tenho enxergado que viver o corpo de Cristo é viver como membro uns dos outros, não membro de uma denominação? Eu vivo eu membro, eu sou o membro, e não nós somos os membros. Então é preciso questionarmos isso. Será que existe existência para fora da minha denominação? Será que nós respeitamos as individualidades, as diferenças, as particularidades de outras denominações? Ou será que eu acho que a minha denominação é a melhor de todas?
Será que eu me tornei o que chamamos aí de exclusivistas? Eu conheço muitas denominações que no dia a dia eles pregam que respeitam todas as outras denominações, mas quando um irmão sai ali da sua denominação e vai para outra, eles não querem nem mais saber dele, ignoram totalmente. Quer dizer, não existe existência para fora daquela denominação. Então eles dizem que não são exclusivistas, até que saia da denominação deles e vá para outra. Inclusive, às vezes algumas denominações em relação a outras chamam de primos. Não existe nenhum respeito com relação a outros, não são irmãos, são primos. Então, não existe existência para fora daquela denominação. Aquela ONG se acha tão boa que as outras ONGs todas estão erradas, todas as outras ONGs roubam, todas as outras ONGs desviam dinheiro, só a nossa que não faz isso. Então, deixa de haver existência para fora de si e passa a ser tudo o eu, o nós aqui desse lugar, o nosso pequeno povo ali e não o todo. Então é necessário que nós enxerguemos que mesmo em meio a vários lugares que nós podemos realmente dizer ali é uma manifestação maligna, ainda assim pode ser que haja uma ação de Deus no meio daquelas pessoas. Pode ser que exista alguém que serve a Deus de verdade, seja no meio de um terreiro de Umbanda, no espiritismo, no islamismo, no hinduísmo. Mesmo nesses locais, o discernimento espiritual consegue enxergar e respeitar que pode haver um mover de Deus mesmo ali nesses locais, porque não depende da gente, não depende de Deus, depende da ação do Espírito Santo, da palavra de Cristo, depende de Deus que está para fora de mim. Deus não está só dentro de mim, Deus também está para fora de mim. Há existência para fora de mim. Então não tem como eu ter discernimento, um bom discernimento espiritual, um discernimento correto sobre a espiritualidade, se eu não entender que há existência para fora de mim. Eu não tenho toda a razão, não tenho toda a certeza. Eu faço parte disso. Outro ponto há espaço para o novo? Então, esse é um ponto que precisa ser questionado para termos discernimento espiritual. O discernimento espiritual não é fechado. O discernimento espiritual é aberto à amplidão da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é multiforme, ou como melhor traduz-se essa expressão, multiforme sabedoria de Deus, multicolorida. Ela traz uma expressão muito mais ampla do que, às vezes, uma visão monocromática que a gente está desenvolvendo. Então a gente tem gente que enxerga tudo preto no branco, e Deus traz uma gama de milhões de cores que vai contra, às vezes, tudo que a gente pensa. Então a gente tem que deixar de achar que a nossa visão é a única visão correta, e precisa enxergar que existe algo de novo que pode fazer parte da gente, parte da nossa denominação, parte da nossa ONG, parte da nossa família, parte da nossa realidade, que também é de Deus. E não é porque é do outro que não é. Então, precisa ser questionada. A nossa denominação, ela tem espaço para o novo? Quer dizer, ou será que ela anda nessa linha aqui, já tem 100 anos que a denominação anda nessa linha e não permite nenhuma mudança? Ela colocou ali para exercer papel de liderança pessoas que já estão ali há 40, 50, 60 anos e não permitem nada de mudança. Então, é preciso entendermos isso. Há espaço para o novo. O discernimento espiritual enxerga isso.
É princípio para o desenvolvimento do discernimento espiritual perceber que o novo também pode ser de Deus. A gente está falando de discernimento. Discernir. Discernir é averiguar. Discernir é averiguar. Não é apenas recusar ou aceitar. Discernir. É isso que precisa ser entendido. É um movimento novo. Vamos aceitar porque o Paulo pregou, o Paulo falou, o Paulo ensinou que tem que ter espaço para o novo. Não, não é isso. É averiguar, discernir, analisar. Vamos analisar para ver se isso está de acordo com tudo que a gente viu até agora. Isso tudo que a gente viu aí. A quem é dada a glória nesse movimento novo? É a Deus? A palavra é o centro? Há equilíbrio? Há consciência cristã? Há existência fora desse pensamento dito novo aí? Ou será que não? Então isso tudo faz parte para nós discernirmos cada um desses pontos aqui que nós estamos analisando. O discernimento precisa ser discernido. É isso. Não tem como nós falarmos de discernimento espiritual se nós não discernimos o nosso próprio modo de discernir as coisas. Então é uma metalinguagem. Eu questiono se algo é de Deus ou não é de Deus. Eu preciso ter discernimento se eu estou fazendo isso de maneira correta. Vejam que eu preciso ir buscando cada vez mais ali em mim se o que está sendo feito, se o que eu estou fazendo está sendo correto ou não. Se está sendo de acordo com as Escrituras, com a vontade de Deus ou não. Se está dando glória a Deus, se está sendo entregue a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, se está sendo moldado uma nova mentalidade, uma mentalidade cristã nisso aí. Então, a pergunta é, há espaço para o novo nessa amplitude que nós falamos aí da vontade de Deus, se nós estamos de fato vivendo a vontade de Deus ou não? Então é preciso questionar isso. Fala-se mais em Cristo do que em dinheiro? É outra pergunta. Fala-se mais em Cristo do que em dinheiro? Então, para falarmos de discernimento espiritual, isso aí serve para o nosso âmbito de vida diária, para nossas denominações, para as ONGs. O que é mais falado? O que a gente fala mais? Será que a gente fala mais em dinheiro? Será que a gente fala mais em bens materiais? Será que a gente está falando muito mais em como eu consigo as coisas ou como eu desenvolvo as coisas para a vontade de Deus? Como eu sirvo através do que Cristo já me deu? Será que existem pessoas que não têm dinheiro nenhum, mas só pensam em dinheiro, só falam em dinheiro? Eu vou fazer tal coisa quando eu tiver tal coisa. E existem várias igrejas, várias denominações, várias instituições aí que fazem a mesma coisa. Elas dizem, quando a nossa igreja fizer o nosso templo, aí nós vamos fazer isso. Então, os bens materiais, eles têm uma ocupação muito maior. Então, acaba se falando muito mais em como construir. Vamos construir para depois fazer missões. Vamos conseguir missionários para depois fazer missões. Aí tem 100 membros, 200, 300 membros na igreja local e ninguém é missionário, porque ninguém serve nem ao vizinho, não serve nem ao semelhante, não serve a ninguém. Então nós temos 100 pessoas que não servem para nada. Quer dizer, e a pregação muitas vezes é uma pregação bíblica, mas a gente põe esse aspecto aí do que se fala mais do que pode conseguir do que o que se pode fazer em nome de Cristo. Fala-se mais do que pode conseguir ou do que se pode ter do que em nome de Cristo. Vamos conseguir conhecimento. Vamos conseguir muito conhecimento. Depois que os irmãos tiverem todos estudado, aí nós vamos fazer a vontade de Deus. Outro ponto.
como o poder é tratado. Como é que você tem tratado o poder na sua vida? Poder é a capacidade de autoridade sobre algo. Sobre você mesmo, sobre sua família, sobre a denominação. Talvez você seja pastor ou algum outro ministro na sua igreja local. A sua igreja local tem poder sobre outras igrejas locais. A sua ONG tem poder sobre missionários que estão no campo. Quer dizer, como é que o poder é tratado? O poder, ele é usado para servir ou ele é usado para dominar? Isso é algo que tem a ver com esse princípio de discernimento. Como é que a gente discerne a vida cristã se nós estamos servindo ou se nós estamos agindo com mão de ferro? Quem é que está trazendo o poder sobre os outros? Então isso é preciso ser questionado. Como é que a vontade de Deus está sendo executada? Será que está sendo executada a qualquer custo? A qualquer preço? Será que a verdade da palavra está sendo pregada a qualquer preço? Por exemplo, a época da Inquisição. Quando a igreja decretava que alguém era herege, pegavam ele e punham na fogueira, queimava, matava e enforcava. Então os hereges eram queimados em praça pública diante de todo mundo. Então como é que o poder está sendo utilizado? Como é que o poder é tratado na sua igreja local? Será que o irmão que peca, ele está sendo jogado fora das reuniões, da comunhão da ceia, de tudo, das celebrações? Será que a pessoa que peca é deixado de lado porque pecou? Porque quem faz isso é quem tem poder. Quem não tem poder não tem essa possibilidade de agir para tirar alguém de qualquer participação no meio do corpo. Então, para que o poder tem sido utilizado? Então é preciso ser questionado. Não é possível ter discernimento espiritual sem discernir como o poder é tratado. E aí a gente pode pensar na nossa própria vida. Será que eu estou sendo muito liberal com as minhas vontades? Ou será que eu estou tentando abandonar aquilo que desagrada a Deus? Ou será que eu quero satisfazer a mim mesmo? Eu estou usando a minha liberdade para satisfazer a mim mesmo. Porque a minha liberdade é um tipo de poder. Será que eu estou usando a minha liberdade que eu tenho para satisfazer os meus próprios interesses? E aí lá no trabalho, onde você tem um grupo de pessoas, como é que você está? Será que você é conhecido como chato, enjoado, aquele que pega no pé de todo mundo? Porque muitos cristãos acham que porque é cristão tem que ser o que eles chamam de Caxias, né? Tem que pegar no pé de todo mundo o tempo todo e não dá tempo para ninguém. E ele é o pior ali dentro. Para o patrão, às vezes ele é considerado muito bom, mas na boca do povo ele é um monstro. E às vezes também diante de Deus ele é mais um monstro que ganhou poder e usa ele com mão de ferro. Então ele consegue lucro para a empresa, mas a custo de quê? A custo de deixar as pessoas mal, de não respeitar os limites, de não se importar com os problemas pessoais das pessoas, de não enxergar a necessidade de saúde mental e física de alguém. Quer dizer, então isso precisa ser entendido também. Como o poder é tratado por você, ou como o poder é tratado pela sua igreja local, pela sua denominação, pela ONG na qual você faz parte? Será que a ONG manda os missionários e aí quer números a todo custo? Então a liderança da ONG manda e paga uma mensalidade, ou a igreja paga lá um salário para o missionário para ajudá-lo e quer números a todo custo. Porque esse mês você não ganhou ninguém para Jesus. Quer dizer, uma cobrança desnecessária porque tem poder. Você esse mês não vai receber porque você não está fazendo nada, porque ninguém se converteu.
Então isso precisa ser questionado. Não é possível nós termos desenvolvimento do discernimento espiritual sem questionarmos sobre como o poder é tratado na nossa vida, no contexto no qual nós estamos. Nós precisamos ser realistas sobre isso. E um outro ponto é a temperança entre amor e justiça. A gente pode pegar todos esses pontos que a gente estudou até aqui e precisa convergir nisso daí. Existe temperança entre amor e justiça. Tem gente que fala assim, Deus é amor, mas é também justiça. Muita gente não consegue falar Deus é amor e ficar calado. Não consegue. É por isso que a gente precisa entender que o amor de Deus, ele é justo e sua justiça é amorosa. A gente precisa entender isso. Não precisa, se a gente falou que o amor é de Deus, tá bom, é só o amor de Deus, porque não tem como pensar um amor que não seja justo. Se a gente falou que Deus é justiça, não precisa falar, mas Deus também é amor. Não precisa, porque a justiça de Deus é amorosa. Deus, ele é equilibrado. Em Deus há temperança entre amor e justiça. Em nós é que não há. Será que eu tenho agido com cajado, com mão de ferro sobre a vida de alguém, dizendo que a justiça precisa ser aplicada sobre alguém que cometeu algum crime, por exemplo? Porque cometeu o crime, precisa acontecer isso com ele. Bandido bom é bandido morto. Porque não importa. Bom, quando nós olhamos para a Escritura, nós não achamos nada disso lá. Ou alguém que olha e fala assim, coitadinho dele, Deus é amor, Deus ama todo mundo. Deus, não existe isso de coitadinho dele. Deus olha com amor justo e com a justiça amorosa sobre todos. E para nós termos um discernimento espiritual coerente, nós precisamos ter essa temperança entre amor e justiça. Porque esse mês o fulano missionário não conseguiu fazer isso. Então eu vou descontar isso do trabalho missionário, do dinheiro que ele recebe lá na ajuda de custo dele. Vou descontar isso. Existem denominações que fazem isso. A gente pensa que não, mas existem denominações que fazem isso. A nossa vida, com a gente mesmo, às vezes a gente tem muita justiça. Eu pequei. Agora eu não posso mais tomar ceia, eu não posso ir nas reuniões, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que me martirizar, eu tenho que fazer uma cara de contristação, eu não posso mais sair no meio, eu tenho que ter vergonha. Com a gente mesmo, às vezes a gente é extremamente justo e sem amor. E aí é que tá, a gente precisa entender. Não é possível ter discernimento espiritual de acordo com a vontade de Deus se eu não tiver temperança entre amor e justiça. Será que muitas vezes a gente é amoroso demais com a gente? Eu pequei, mas Deus é bom, Deus perdoa, Deus me ama, Deus não está nem aí com o meu pecado, porque Ele sabe que eu tenho pagado preço, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu sou um bom pastor, eu sou um bom missionário. Isso aí é como se Deus estivesse me dando uma carta de liberação, um passe livre. Grandes pregadores, grandes ministros aí cometeram pecados e caíram aí dos seus pedestais exatamente porque se amaram demais. Não tinha equilíbrio entre amor e justiça. Se amaram tanto ao ponto de acharem que podiam fazer qualquer coisa. Então é preciso questionar isso. Se nós estamos tendo amor e justiça de maneira temperada, de maneira equilibrada, será que as duas coisas estão coexistindo para agradar a Deus? Olhando aí tudo isso que nós falamos
de acordo com esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nós podemos entender que não é possível agradar a Deus sem discernimento espiritual. E para ter discernimento espiritual é preciso que todos esses pontos que nós vimos até agora sejam desenvolvidos. Não é possível. Para nós vivermos aí no dia a dia a batalha espiritual, é preciso ter discernimento espiritual. Nós não podemos vencer, e vencer agora é algo de nós mesmos, se não tivermos discernimento espiritual. Deus já venceu, Cristo já venceu. Eles não podem perder. E nós só podemos desenvolver o discernimento espiritual se nós desenvolvermos esses princípios aí em nossa vida. Então não tem como nós dizermos que estamos vencendo a batalha espiritual se nós não desenvolvermos esses princípios em nós. E a gente precisa entender que são todos eles, não é um e outro. Claro que nós vamos falhar muitas vezes, que nós vamos errar, que nós somos seres humanos caídos ainda, apesar de sermos salvos, nós ainda vivemos nesse corpo, desse mundo, que o pecado nos afronta diariamente, que os nossos desejos, as nossas vontades militam contra o Espírito Santo que está em nós. Claro que isso é real. Isso faz parte da batalha espiritual. E é por isso que a gente precisa discernir isso, de ter esse discernimento espiritual desenvolvido. Quando nós falamos do discernimento de espíritos na Bíblia, ele é um dom. Lá nos dons de 1 Coríntios, em Romanos, ele é um dom. Mas o discernimento, a compreensão do discernimento espiritual é algo que todo cristão precisa ter. Quem receber esse dom vai ter essa capacidade um pouco mais desenvolvida. Mas ser cristão é discernir espiritualmente todas as coisas, inclusive a si mesmo. Bom, existe agora uma maneira, como é que nós vamos estar preparados para a batalha espiritual? Nós vamos ler aí Efésios capítulo 3, versículo 18. Efésios 3. Efésios 3, 8. Do 8 ao 10. Efésios 3, 8. Paulo diz assim, como é que nós vamos estar preparados para a batalha espiritual? Paulo diz, versículo 8, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então, quando nós falamos, como é que nós vamos poder desenvolver espiritualmente? Só é possível nós desenvolvermos espiritualmente porque Deus já nos deu todas as possibilidades do desenvolvimento espiritual. Como é que nós vamos estar preparados para a batalha espiritual? Com aquilo que Deus já nos deu. O privilégio de falar aos gentios. Paulo fala aqui daqueles que não eram judeus. Então não foi dado só para os judeus, foi dado para todos os que receberem a Cristo. Foi dado que os tesouros infindáveis que estão disponíveis em Cristo, para aquele que está em Cristo. Então foi dado em Cristo esses tesouros infindáveis, e foi dado a quem? A igreja. E de explicar esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Não está mais oculto. Foi revelado a nós que estamos em Cristo. Foi revelado quais são os segredos da vontade de Deus. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. Isso aqui, governantes e autoridades nos domínios celestiais, não está falando de presidente, rei, rainha, não está falando nada disso. Governantes e autoridades dos domínios
celestiais. Está falando dos seres espirituais, anjos, demônios, todos, por meio da igreja. Então, quem rege a batalha espiritual, principalmente, é a igreja. Então, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes por meio da igreja. A gente precisa entender isso. A batalha espiritual só existe por causa da igreja. E aqui não é a igreja de Atos, não é a sua denominação, não é a minha denominação. A igreja é a igreja do Senhor, que é desde o princípio. Não é a igreja, não existe igreja do Antigo Testamento, é a igreja que foi formada em Cristo. A igreja que nasceu em Cristo. Ela começa em Atos. E aí ela toma inclusive o Antigo Testamento, todos os santos que serviram a Deus no Antigo Testamento. Mas quando ela surge em Atos, quando ela surge ali, então essa igreja do Senhor, ela age de maneira que a batalha espiritual ela acontece e todos veem que foi dado a nós, a igreja, uma forma de agir. Os tesouros foram entregues a nós para podermos agir. As bênçãos de Deus, as bênçãos que nos foram entregues, todas as bênçãos, toda sorte de bênção, isso diz aí na carta aos Efésios, foram nos entregues para viver essa batalha espiritual. E aí nós precisamos estar preparado para essa batalha espiritual em alguns âmbitos da nossa vida. E é preciso que haja algumas coisas também para que nós estejamos preparados para essa batalha espiritual. Primeira coisa, é necessário ter sido liberto do império das trevas e fazer parte agora do reino do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz aí na carta aos Efésios que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho no seu amor. Então a primeira coisa para poder estar preparado é preciso ser liberto do império das trevas. Não é possível eu me preparar para viver essa batalha espiritual se eu não for cristão, se eu não for salvo, se eu não estiver em Cristo, se eu ainda viver de alguma maneira amarrado pelo diabo. Eu fico observando porque o pessoal dizia assim: amarra o diabo, vamos amarrar o diabo. E a realidade é que muita dessa gente que está falando em amarrar o diabo, elas que estão amarradas pelo diabo, elas estão amarradas no império das trevas. Não houve salvação na vida delas. Muita gente que não entende, não tem discernimento espiritual, elas estão vivendo amarradas pelo império das trevas. Elas vivem ali como escravos do império das trevas. Elas não abandonam os seus pecados, elas continuam a fazer coisas que viviam antigamente fazendo sem nenhum temor, sem nenhum tremor. Elas vivem de maneira que agrada a si mesmos. Todos aqueles pontos que nós falamos anteriormente, elas são opostas a isso. Nós já vimos na outra aula que um cristão não pode ser possesso por um demônio. E quantas vezes nós já vimos, não sei se todos já viram, eu já vi mais de uma vez, pessoas que diziam ser cristãs há vários anos, que manifestaram-se possessas por algum demônio. Uma pessoa que não é cristã, possessa por uma pessoa que se diz cristã, possessa por um demônio, é porque ela não era cristã. Pode ser que não foi possessão, pode ser que ela teve indução ali, e é uma pessoa frágil, mas eu digo em igrejas que realmente são bíblicas, que pregam a palavra de Deus, que realmente vivem a vontade de Deus, de repente a pessoa manifestava ali algum demônio. Então não havia acontecido a libertação do império das trevas. A pessoa ainda vivia amarrada, presa, escravizada pelo poder das trevas, pelo poder do pecado. Não havia sido liberta. E isso acontece inclusive com muitos pastores. Há pastores que dizem viver a vontade de Deus, dizem pregar a vontade de Deus, mas eles mesmos não vivem a vontade de Deus. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que muitos pastores nos Estados Unidos são ateus.
não acreditam em Deus. Eles pregam todo domingo, ou às vezes mais de uma vez no domingo até, e até em alguns cultos no meio da semana, pregam sobre Deus, ensinam com fervor até, com emoção até, mas eles declararam, a pesquisa declarou que uma porcentagem muito elevada de pastores nos Estados Unidos não creem mais em Deus. Eles dizem que para eles mesmos Deus não faz mais sentido. Então é um cristianismo ateu, um cristianismo sem fé, sem Deus, que só mostra gente que não foi liberta do império das trevas. Não dá para viver uma batalha espiritual se você não foi liberto do império das trevas. Ser liberto do império das trevas não quer dizer que a gente não cometa pecados. Quer dizer que a gente aprendeu a abandonar, a se distanciar, a não querer mais aquilo, a querer Cristo e viver essa vontade dele. Mas somente pessoas que foram libertas não se enganam. Somente pessoas que foram libertas não se enganam. E por que isso é importante? Porque a batalha espiritual, para ajudar a vida do outro, do semelhante, do necessitado, só é possível ajudar o semelhante nessa batalha espiritual se a gente tiver sido liberto. Então esse é um ponto. Se eu não estou atuando de alguma maneira para ajudar na libertação do império das trevas no outro, é porque provavelmente eu mesmo não fui liberto. Se não há uma ajuda, se não há uma ação de mim em prol do outro, é porque provavelmente eu não fui liberto. E se há medo, isso é um fator interessante, se a pessoa tem medo, o indivíduo que morre de medo de retaliação e tudo, pode ser que esse indivíduo também não tenha sido liberto do império das trevas. Porque uma coisa que nos dá estar em Cristo é espírito de intrepidez, de coragem, e lança fora todo o medo. Então, quem está em Cristo abandona o medo. Não quer dizer que às vezes a gente não vai ter receio. Não é isso. Não quer dizer também que a gente às vezes não vai mostrar aqui no momento, agora eu não tenho coragem. Não é isso. Mas é que mesmo com o medo a gente vai. Eu tenho dificuldade, mas eu vou assim mesmo. Eu vou ajudar porque há uma necessidade. Porque esse lado temeroso, muitas vezes nós seres humanos temos. Mas aquele medo que nos leva a não fazer nada, nos leva à letargia, é algo que realmente nos mostra como não tendo encontrado a libertação em Cristo. Nós muitas vezes não fomos transportados para o reino do amor de Deus. Como estar preparado para a batalha espiritual? Ter a vida sob o poder do Espírito. O nosso corpo, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções, tudo isso que nós temos precisa estar sob o poder do Espírito Santo. Então, o que eu falei agora há pouco sobre o medo. É humano ter medo, principalmente diante de situações que colocam nossas emoções lá no alto. Então é comum ter medo, mas nós pegamos o medo e colocamos sob o poder do Espírito Santo ou nós cultivamos o medo? Então, uma maneira de estar preparado é ter a vida sob o poder do Espírito Santo. Quem nos comanda é o Espírito Santo e não as minhas vontades. Porque eu tenho vontade de fazer isso, aquilo eu vou lá e faço. Eu não questiono se aquilo é da vontade ou não de Deus. Isso só mostra que eu não recebi as bênçãos celestiais, eu não tomei posse das bênçãos celestiais que me levam a compreender que eu não preciso mais andar sob as minhas vontades, sob os meus desejos. Eu devo andar sob o poder do Espírito de Deus. Então, é preciso ser questionado. Será que nós estamos vivendo de maneira a agradar a Deus, agradar a nós mesmos? Como estar preparado para a batalha espiritual? Uma busca constante pela unidade. Isso é um outro ponto. Quem está sendo preparado para viver a batalha espiritual
porque essa preparação ela é diária, constante, ela não acaba, ela não cessa enquanto a gente estiver nesse mundo. Quem está sendo preparado busca constantemente pela unidade, preza pela unidade, não pela separação. Faz o possível para que haja unidade e não separação. Muitas igrejas que foram divididas aí, muitas denominações que foram divididas, que não precisava haver divisão. Aconteceu por pessoas que não estavam preparadas para viver a batalha espiritual. Não estou dizendo, muitas igrejas dividiram porque não tinha mais jeito mesmo. Mas muitas divisões aconteceram porque não havia, as pessoas não prezaram pela unidade. Tem que ser do meu jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. E esse jeito aí já não serve mais. E ao invés de se calar, resolveram então levantar a voz num momento que tudo desmoronou. Eu tenho esse exemplo na minha vida que por várias vezes que eu discordei de muitas coisas dentro de lugares dos quais eu fiz parte, eu discordei muitas vezes. Uma coisa que eu nunca fiz foi querer seguidores. Querer que as pessoas me seguissem e me tomassem ali como o Moisés, algo assim, para eles e separar. Não. O que eu queria era mudar pensamentos. Inclusive o meu próprio pensamento, para aquilo que era de acordo com as Escrituras. E não apenas dividir pessoas. A palavra de Deus, ela nos fala que, e aí quando nós lemos o texto de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver Paulo mostrando que o discernimento espiritual para viver a unidade, ele é mais importante do que qualquer divisão. Então nós precisamos prezar pela unidade. E é preciso que haja esse pensamento constante, essa busca constante pela unidade. E por último aí, para estarmos preparados, é necessário que haja saúde para a nossa vida. Saúde moral, saúde espiritual, conjugal, familiar e profissional. Não é possível estar preparado para a batalha espiritual se esses pontos aí da minha vida estiverem balançados, estiverem bagunçados. Não é possível. Não é possível. É claro que alguma falha ou outra sempre existe, mas a esfera moral da minha vida precisa estar de acordo com as Escrituras. A minha ética tem que ser uma ética cristã, uma ética baseada na palavra de Deus. A minha moral não pode ser distorcida, como nós lemos no texto de Romanos, de Paulo aos Romanos. Nós não podemos aceitar qualquer amoldamento ou qualquer comportamento que não satisfaça a vontade de Deus, que esteja de acordo com o contexto mundano no qual nós vivemos. Nós precisamos questionar a nossa moral. A nossa saúde moral precisa ser desenvolvida para que nós possamos estar preparados espiritualmente para essa batalha espiritual. E é por isso que nós precisamos ter uma moral desenvolvida espiritualmente para viver e também desenvolver a nossa saúde espiritual. A oração, o jejum, a busca aí por aquilo que agrada a Deus. Não é possível eu estar preparado se a minha vida espiritual também não está desenvolvida. Se eu não leio a palavra, se eu não leio as Escrituras, se eu não estudo as Escrituras, se eu não busco servir ao meu semelhante, porque as práticas espirituais são muitas. Servir ao semelhante é uma delas. Talvez eu oro muito, mas não sirvo ao outro, eu não sirvo ao semelhante. Então é preciso isso ser questionado. Se a minha espiritualidade, a minha saúde espiritual está sendo desenvolvida também em relação ao semelhante, ao outro. Então a minha saúde também conjugal. A saúde conjugal precisa ser desenvolvida. Como é que eu trato a minha família, a minha esposa? Como é que é o trato diário
Será que eu estou sendo provedor se eu sou marido? Se eu estou sendo alguém dedicado à minha esposa? Ou será que eu estou dedicando meu coração, minha vida a outras coisas que não seja a minha esposa? É a mesma coisa se eu sou a esposa, se eu estou dedicando ao meu marido a minha vida ou estou dedicando a outros? Será que os meus olhares, as minhas vontades, os meus pensamentos estão voltados a satisfazer os meus próprios desejos e não em agradar ao outro ali na vida conjugal? Então isso precisa ser observado. Por isso que há aquela pergunta: se quer saber como é que anda a vida espiritual de alguém, pergunta para o cônjuge, para saber como é que anda a vida espiritual do outro. Então a batalha espiritual, ela nos mostra se nós estamos vivendo, se nós estamos preparados, se nós estamos vivendo um casamento também que agrada a Deus. E aí a familiar, que envolve os nossos familiares, os filhos, se os pais estão irritando os filhos, se é filho, se está sendo obediente aos pais, como é que a gente é visto pelos nossos familiares, se a gente é visto como alguém que serve a Deus ou alguém que não serve, que finge que é crente, mas não é crente, que na frente das pessoas tenta parecer uma coisa, mas faz tudo de errado, não respeita ninguém, satisfaz apenas suas vontades, não respeita aquilo que os seus familiares pensam, a forma que eles pensam, que quer a todo custo convertê-los. Como é que está sendo a relação familiar, a saúde familiar? E por último, a saúde profissional, porque o cristão, ele vive no âmbito profissional. Como é que está sendo o trabalho, se ele está respeitando as hierarquias no trabalho, o seu patrão, respeitando o trabalho, sendo uma pessoa que desenvolve bem o seu trabalho, faz aquilo que precisa ser feito sem precisar ficar em cima dele, ou se ele é alguém que não está nem aí com nada, que só quer receber o dinheiro no final do mês. O que ele faz com o seu próprio dinheiro, como é que ele investe, se ele investe, e se ele investe, ele faz isso em prol do reino de Deus também. Como é que está a saúde profissional dele? Isso tudo precisa ser entendido para nós percebermos que isso tudo depende da nossa preparação para a batalha espiritual. Se vocês querem entender mais aí, então sobre a batalha espiritual, estudar o livro de Efésios, de maneira a pegar aí do capítulo 1 até o último versículo e ler do capítulo 1 até o último versículo e ler, estudar cada pedacinho desse de acordo com o próprio contexto do livro, vocês vão entender que toda essa carta de Paulo aos Efésios fala de batalha espiritual. Paulo, ele mostra como é que a igreja precisa desenvolver a sua vida nesse mundo e que há uma constante batalha espiritual que nós precisamos batalhar, que nós precisamos lutar. Nós não podemos ceder à vontade, às nossas vontades ou à vontade do maligno. Bem, então era isso. É isso que eu queria passar para vocês aqui. Era isso que eu queria passar para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá no grupo ou perguntar para mim lá. Pode mandar uma mensagem via o WhatsApp perguntando para mim. Pode ser pelo grupo ou pode ser individualmente. Vocês decidem. E eu vou responder para vocês. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Estou aí. Estamos aí. Deus abençoe. Amém.